Bom dia, flores, bom dia! Mais uma super live aqui das 10 horas, juntinha aqui com vocês, trazendo muita consciência, muitas chaves terapêuticas, muito autoconhecimento. E aí, como vocês estão? Como foi o final de semana? Estamos aí caminhando para a última semana de janeiro já, como passa, né, flores? Por isso que a gente precisa agir na nossa vida, né? Quanto que a gente precisa realmente focar no que a gente quer, nos nossos objetivos, nas nossas metas, focar na nossa transformação interior, focar no que é bom para nós. E sempre o legal, né, é fazer uma autoanálise, né? O que está legal na minha vida que eu preciso aumentar, alimentar, o que eu preciso esquecer, não fazer mais, que não está sendo positivo, não está sendo contribuição para a minha vida, e o que eu preciso instalar de novos comportamentos, o que eu preciso instalar, o que eu preciso aprender, quais aptidões, habilidades que eu ainda não tenho, que eu preciso desenvolver para o meu ano ser um ano diferente, né? O que eu preciso transformar no meu interior, o que eu preciso transformar em relação ao meu valor pessoal. E hoje, flores, o tema que eu vou trazer aqui para vocês é em relação à escassez. E a escassez, ela é um tema muito grande para se falar, tá? Ele é muito profundo em nós. O que acontece, flores? A escassez, a escassez financeira, ela só é um dos resultados da escassez, tá? A escassez, ela inicia na nossa alma. A escassez, ela inicia na nossa energia, no nosso coração, no que a gente vivenciou na nossa vida, na nossa infância. Então, hoje, os resultados de escassez que você pode estar vivendo na sua vida, eles somente são reflexos de um conjunto de situações que aconteceram na sua vida, tá? E o que acontece, flores? A escassez, ela vem de uma falta de nutrição interior, tá? Ela vem de uma falta de conexão com o seu próprio valor. Ah, mas é assim, Carol, então o que aconteceu lá atrás que eu não reconheço, não me sinto, né, com valor para hoje eu não me sentir uma pessoa abundante, né, e atrair a prosperidade, por exemplo, na minha vida? Então, flores, olha só, né, eu sempre trago aqui para vocês que a nossa infância, ela programa as nossas crenças. A nossa infância, a nossa história de vida programou como a gente se vê e como a gente vê o valor da nossa própria vida. E o valor da sua própria vida, ele foi instalado e te mostrado desde que você estava sendo gestado lá na barriga da sua mãe. E isso é ciência, isso é genética, tá? Então, a partir de tudo que você sentiu através dela, você já se sentiu com valor ou não. Então você pode falar, nossa, Carol, mas eu era um bebezinho sendo gestado. Sim, você já tinha uma informação inconsciente e tudo que foi acontecendo através da sua mãe, o que ela foi sentindo, você sentiu tudo através da gestação da sua mãe e isso foi programando quem você é. Então vamos supor que naquele momento, né, a sua mãe e o seu pai viveram momentos de muita escassez, preocupações com o futuro, medos, e juntando muitas vezes com a própria falta de autoconfiança e autovalor que a sua própria mãe sentia, a gente sente tudo isso através da mãe, e essa sensação de falta de valor, né, de recursos, porque a escassez, ela começa dentro de nós, mas ela materializa no exterior. Então essa sensação, inclusive, interna de falta. E a escassez, flores, ela é uma sensação de falta constante. E essa falta é a falta da nutrição, do amor. Então, se lá na sua infância teve um movimento interrompido, né, de segurança, você experienciou muita falta. Teve também uma falta de nutrição, não só a nutrição material, mas a nutrição sempre começa onde?
na falta, na escassez interior. Então, se nós fomos criados num sistema familiar escasso, essa realidade foi instalada em nós. E isso reverbera muitas vezes, conforme que você percebe da sua infância, você recebe isso com uma própria falta de valor pessoal também, percebem? Pouquíssimas pessoas, vou dizer até que a minoria, tá? Arrisco dizer, porque eu atendo aqui todos os dias, né? Muitas pessoas, assim, e da minha própria história também. A escassez que a gente assiste, dificilmente a gente consegue ressignificar. Tem exceções, sim, de pessoas que nasceram num ambiente muito escasso e que elas, por elas mesmas, conseguiram dar um novo significado, conseguiram, vamos dizer, ir para a compensação da escassez, não para a reparação e a modelagem. Mas, assim, é muito raro, tá, Flores? Porque é muito forte os padrões dos nossos pais. Os padrões que nós vivemos com os nossos pais, eles ficam muito enraizados no nosso inconsciente. E quando você vê, automaticamente, você está reproduzindo isso na sua vida. Percebem? Então, assim, essa escassez, ela já está programada nas suas células, no seu funcionamento, no seu DNA, no seu comportamento, no seu sentimento. Porque a escassez, ela vem de um sentimento de que vai faltar. A escassez gera um medo, uma ansiedade do que vai faltar, do que vai acontecer, uma incerteza em relação ao futuro. Mas essa escassez, de novo, ela começa dentro de nós. Primeiramente, essa escassez, ela é do nosso próprio valor. Porque se lá na infância você assistiu, além dessa escassez material, ainda você sentiu a falta de nutrição, de afeto, de amor, de atenção, de se sentir importante, além de tudo, você tem uma escassez de valor interno, percebem? E aí, essa escassez material, ela maximiza se você não consegue se ressignificar e dando novos significados do que é valor para você. Porque, olha só, Flores, nós geramos o valor que nós acreditamos ter. Só gera valor quem vê o seu próprio valor. E dinheiro, prosperidade, recursos, nós estamos falando de valores. Se você tem um bloqueio com valores, você tem um bloqueio do seu próprio valor pessoal, percebe? Você tem um bloqueio da sua autoconfiança, da sua autoestima, do seu amor próprio. E essa falta de valor faz você não conseguir reconhecer o seu valor e você emite essa frequência de falta de valor, percebe? E nós vivemos muitos ciclos repetitivos de falta de recurso, e isso vai programando o nosso inconsciente, programa os nossos sentimentos, programa as nossas crenças. E quanto mais você revive um padrão, você vai vivendo essa roda de repetição, e muitas vezes você fica nessa roda de repetição, de escassez, e você não consegue sair, porque é muito forte no seu sistema familiar, é muito forte no seu DNA, no seu campo energético. E quando você não interrompe essa programação de repetição, você não consegue sair desse ciclo negativo de escassez. Então, por isso que é importante você olhar para a sua história de vida e perceber e sentir, relembrar como você percebeu a entrada de recursos na sua vida, a entrada de verbas, a entrada de administração de dinheiro dos seus pais, porque tudo isso impactou e formou as suas próprias crenças em relação a dinheiro, percebem? Então, é muito importante essa autoanálise. E outra coisa, tá, Flores? Muitas vezes você estuda, você tem muitos certificados, você é esforçada, você acorda cedo, você trabalha, você não faz corpo mole, mas você não entende por que você vive e revive ciclos repetidos de escassez. O que acontece? Muitas vezes nós estamos carregando o destino de alguém do nosso sistema e esse destino não é nosso. E você não entende por que as coisas não dão certo na sua vida. E eu arrisco dizer para você olhar isso de repente numa constelação familiar, numa terapia sistêmica, porque você pode estar provavelmente emaranhado com alguma questão que não é sua financeira. As gerações anteriores, muitas vezes, elas não conseguiram resolver algumas questões financeiras, né? Muitas vezes tem segredos, falências,
situações onde até nossos ancestrais, eles tomaram algo de alguém que não era de direito deles, algo oculto, os segredos de família fazem muito isso, tá? Alguém que lá atrás não resolveu algo e que não foi comunicado, não foi falado, não foi resolvido, não foi colocado consciência, o sistema faz uma pressão para as próximas gerações resolverem aquela situação que não ficou em harmonia. Porque o que o sistema precisa? Ele precisa de equilíbrio entre dar e receber, nas trocas, nas hierarquias, no fluxo do amor. E precisa existir algumas leis de equilíbrio dentro de um sistema familiar. E quando essas leis não estão sendo respeitadas, existe um emaranhado, que a gente chama nas constelações. E esse emaranhado faz pressão sobre alguém que está conectado com essa história que não foi resolvida. Então, se você sente uma pressão muito grande financeira, padrões de escassez, busque fazer uma constelação e busque fazer um mapeamento, uma árvore genealógica, buscar dados dos seus ancestrais para entender a história de quem você está repetindo, o padrão de quem você está repetindo, a dor de quem você está querendo sarar, a dívida de quem você está querendo pagar. Existe muito isso, Flores, existe isso, porque eu comprovo isso todos os dias aqui no consultório. Nós somos muito mais leais do que livres. O nosso livre-arbítrio não é tão livre-arbítrio assim, porque nós pertencemos a um sistema familiar, nós temos a necessidade de pertencimento, de ser amado, inclusive na dor. Então, se você, por exemplo, se sabota financeiramente, tem esse ciclo, você precisa perceber. Aliás, numa constelação, o que a constelação faz, Flores? Na constelação, a gente coloca, né, claro, os representantes, por exemplo, né? Os representantes, eles vão representar para nós situações e pessoas. E esse campo vai nos mostrar, vai mostrar para mim, eu vou passar para você o que está acontecendo nessa dinâmica. Esse campo mostra a quem você está em simetria, a quem você está honrando, se você está no seu lugar mesmo de filha, de filho, ou se você está ocupando um lugar que não é seu, vivendo um destino que não é seu, e se você está carregando dores pelos seus pais e pelos seus ancestrais, por amor, porque nós queremos pertencer carregando o mesmo destino. Porque quando a gente é diferente, inconscientemente, a gente se sente diferente desse sistema. Então, Flores, por isso é importante, a constelação mostra que esse campo inconsciente, que só te controla, que só te traz escassez e repetição de escassez, e que você conscientemente já está cansado de não conseguir ressignificar. Então, as sessões de terapia sistêmica e constelação são para isso. Ela traz o que está inconsciente na sua vida. O que você já cansou de tentar mudar e não consegue. O que está aí inconsciente na sua vida te controlando 90% do tempo, que você só revive e chama isso de destino. Isso não é destino, é inconsciência. Inconsciência é o que você ainda não conhece sobre você. E como você vai mudar algo que você não conhece? É impossível. E as técnicas que eu uso, né, por exemplo, a constelação, né, eu faço online e o resultado é o mesmo que presencial, totalmente o mesmo. E faço renascimento também, que é uma técnica que ressignifica traumas, ressignifica as informações de escassez dentro de você. E tudo isso eu faço na minha mentoria terapêutica, né, uma mentoria avançada, acelerada, onde você tem um atendimento personalizado, justamente para você, para o seu caso. São 8 sessões com técnicas profundas, eu faço o mapeamento da sua história, peço dados. E na primeira sessão você já identifica onde você está emaranhada, onde você está presa na sua família, de onde vem o padrão que mais te incomoda, os padrões que mais te incomodam. Por isso que é importante você usar a técnica acelerada, né, um atendimento de mentoria terapêutica individual, que eu uso 10 técnicas terapêuticas no mínimo para te atender. Porque, Flores, não adianta você ficar buscando no consciente. O consciente é o que você fica aí sofrendo. Eu tenho escassez, eu não tenho resultado e eu tô cansada de pensar e repensar. Desculpa, você sozinha não vai conseguir. Porque se até agora você não conseguiu ressignificar sua escassez, você precisa de ajuda.
Porque essas técnicas, elas mostram exatamente o que te controla e você não tem as ferramentas. E como nós estamos mergulhadas, imersas num conflito inconsciente, aquilo vira um looping. Você fica como se você ficasse no olho do furacão e precisa vir uma pessoa de fora que tem técnicas, que tem conhecimento, que vai ser um espelho para você e falar, olha, você vive isso porque você percebeu a sua história assim, assim. Porque as suas crenças familiares foram essas. Porque você experienciou aquela dor dessa forma. E, por exemplo, né, um renascimento, a gente vai direto ao ponto do trauma. Né? Eu consigo te ajudar ali a acessar o seu inconsciente mais profundo e trazer à tona por que eu tô presa nessa dor de escassez. Né? Eu tô repetindo, eu não vejo o valor, eu tô querendo salvar, não estou no meu lugar, no meu sistema, eu estou vivendo o destino de outra pessoa. Percebem, flores? Então, assim, somente você, conhecendo o desconhecido que te controla, você pode mudar algo. Né? Então, eu sempre estou aqui convidando vocês, né? Porque as inscrições estão abertas, inclusive. Né? Eu tenho algumas poucas vagas, né? Essa semana vai encerrar com certeza. Então, assim, não demore a me contatar, certo, flores? A mentoria Florescer é uma mentoria avançada. Como eu disse, são 8 semanas, onde eu uso 10 técnicas terapêuticas, exatamente para você vai se autoconhecer. A gente faz uma viagem pela sua história, a gente entende como formaram suas crenças, como formou sua personalidade, como formou o seu funcionamento, o porquê você atraiu os relacionamentos que você atraiu, o que você vive, quais são as razões, as sementes, as raízes dos seus conflitos emocionais, de amor próprio, de valor pessoal. E esse autoconhecimento, né, em cada sessão você dá uma evolução enorme, porque assim, é muito acelerado. Eu estudei muito e uni muitas técnicas exatamente para acelerar o processo dos meus pacientes. Porque é o que eu fiz e faço comigo. A gente não pode ficar 10 anos se tratando, nem 5, nem 2. A gente tem que acelerar muito mais para a gente ter um resultado, ter um empoderamento, sabe, flores? A escassez, ela é um mal na terra, né? A escassez é uma miséria da alma. A escassez, ela vem muito também da falta de amor que nós não sentimos. Porque, veja bem, o afeto é muito importante. O amor demonstrado é o afeto. Precisa existir afeto na nossa criação. E, infelizmente, nós vivemos muitas situações difíceis com nossos pais. Né? Nós não vamos aqui julgá-los. Mas a gente precisa curar o que essa situação nos trouxe de bloqueio. Conforme a gente se sente amado, porque assim, quando a gente desconstrói as nossas dores e dá um novo significado, a gente consegue se sentir amado. Amado simplesmente por eles terem nos dado a vida. Mas você só vai acessar essa sensação de ser amado, sabe quando? Quando você curar essa dor. Quando você curar o que a sua criança sentiu de abandono, de falta de valorização. Aí você se sente amado simplesmente por eles terem errado, falhado, acertado muito, que nossos pais acertaram demais também. Demais. Pelo que eles receberam, eles acertaram muito. Mas é a forma que a sua criança percebeu as faltas, porque todos nós temos faltas. Quando você vai dando um novo significado, você vai se preenchendo internamente. Você dá um novo significado para abandono, você se preenche. Para rejeição, você se preenche. Para aquela dor com a sua mãe, você preenche. Para aquela dor com o seu pai, você preenche. Quando você vê, você está preenchido de você mesmo. Porque você não fica mais drenando a sua vitalidade, que é a sua energia de vida, alimentando uma dor que foi lá no passado, que foi a sua percepção de criança que viu. A gente traz, o que a terapia faz? O que eu faço na mentoria com você? Eu faço você sair da sua visão de criança, que doeu muito aquela falta, para a sua consciência de adulto hoje. Aí você libera aquela dor, porque essa dor é da sua criança. Ela tinha necessidade de ser amada, de ser valorizada, de pertencer, de ser vista. Agora, tudo como foi, se você continuar ali drenando a sua energia com aquela dor do que faltou, você não se desenvolve.
Você só se desenvolve quando você consegue ir curando essas feridas. E aí você não drena mais a sua energia com essa falta. Muito pelo contrário, você consegue ter uma carga de vitalidade para se amar e para ver o bom da vida e conseguir ver diferente, inclusive, o que você recebeu dos seus pais. Porque quem não toma pai e mãe é uma pessoa escassa. É uma pessoa que não se ama, que não vê o próprio valor. Porque quem rejeita pai e mãe, Flores, quem rejeita pai e mãe não é completo. Nós somos 50% pai e 50% mãe. Se você não consegue acessar, ser grata pela vida que eles te deram, você não consegue se aceitar também. E você fica fraco. Você fica uma pessoa infantilizada, criança perante a vida. Porque você fica aqui nessa criança vitimista, que sim, teve faltas. Mas você precisa crescer, adultecer essa criança interior que está presa nessas faltas. E quando você consegue ir curando essas feridas, você consegue honrar eles pelo que eles fizeram e se sentir amada simplesmente pelo que eles te deram, que é o mais importante, que é o que é a vida. E assim você consegue ressignificar essa escassez, porque ela é totalmente interior do que você sentiu, do que você experienciou perante os seus pais, perante a sua família. Bom dia, Anne. Percebem? Então essa escassez, ela começa dentro de nós. Totalmente dentro de nós, do que nós sentimos aqui, ó, perante quem? Nossos pais. Conforme você dá um novo significado para pai e mãe dentro de você, porque você é metade pai e metade mãe, certo? Você consegue se ver uma pessoa completa, uma pessoa de valor, uma pessoa preenchida de você mesma. E você até consegue, mesmo tendo tido uma história difícil com seus pais, você consegue ver o quanto eles foram bons em muitas coisas. Aí você consegue se ver também uma pessoa de valor. Porque se você é metade pai e metade mãe, você consegue ver o valor neles e em você também automaticamente. Quando você toma isso, cura essas dores da sua criança interior, você adultece o seu interior, dá um novo significado, você se vê uma pessoa com valor. Você não tem um vazio interior, você consegue ser grata pelo que você recebeu, inclusive pelo que eles puderam dar. O que foi possível para eles naquele momento, na consciência que eles tinham, com os recursos que eles tinham, com as habilidades que eles tinham. E com certeza eles vieram de situações difíceis. Então eles já foram muito superiores ao que eles receberam, né? E essa gratidão que a gente consegue ir criando, isso traz pra gente um preenchimento interior e um valor pessoal. Um valor pessoal que vem do seu interior. Então, se você vive escassez, o primeiro lugar que você tem que olhar é dentro de você. Onde em mim tem uma falta de valor, uma falta de confiança, de ter a certeza que eu não dou conta, de que eu não sou capaz, que eu não tenho valor, que me faltou no passado e que hoje eu não dou conta, que a falta é presente, é normal na minha vida, que você vai repetindo ciclos e ciclos de escassez. Então, primeira coisa, olhe para a sua criança interior. Olhe para o que te faltou, dê novo significado. Veja o seu valor, primeiro como filho dos seus pais e acima de tudo, como filhos de Deus que nós somos. Os recursos são abundantes na nossa vida. Se você vive e revive esses ciclos, reveja o seu valor interior. Reveja como você se vê. Você se vê com valor? Só gera valor quem sente que tem valor. Ok, flores? Então esse é meu recado de hoje na nossa live sobre escassez. Quero de novo lembrar vocês que as vagas para mentoria Florescer avançada, terapêutica, individual estão abertas. Aproveite já essa semana que são as últimas vagas e vão ser preenchidas com certeza. Já me contatem aqui, pode me chamar no direct ou pode mandar uma mensagem aqui que eu chamo você no privado, tá? E eu passo todas as informações para vocês. Ok, flores? Vamos ressignificar essa falta de valor pessoal, essa falta de confiança que está trazendo escassez para sua vida, certo? Um beijo no coração e até a nossa próxima live que é amanhã. Beijo!